Vamos para a meditação nessa noite, aquilo que Deus tem a falar a cada um de nós, aquilo que Deus tem a ministrar ao nosso coração. Mateus, capítulo 4. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passado adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Vamos orar mais uma vez, agora pedindo a Deus que fale ao nosso coração, através da sua palavra. Pai, nós rendemos graças ao Senhor, a Deus, por esse privilégio que teremos agora. Talvez ainda não tenhamos a consciência que o Senhor, Deus, é quem está falando. Apesar de mim, pecador, ó Deus, é o Senhor quem usa, é o Senhor quem ministra, ó Pai. E assim pedimos, ó Deus, que o Senhor conduza este momento também. Que Teu Santo Espírito nos dê atenção quanto à Tua palavra, e assim que ela possa ser revelada ao nosso coração, de tal forma que venha gerar vida em cada um de nós. Obrigado por esse privilégio, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, quando você lê a Bíblia, não fique limitado àquilo que você está lendo. Não fique apenas focado naquela situação, naquelas palavras. Tente enxergar o que está acontecendo por trás daquela história. Ou seja, qual é o contexto que aquela narrativa está se passando. Qual é o contexto que esse versículo 18 e o 22 estão inseridos? E o que está acontecendo ao redor naquele momento que Jesus se aproxima deles, os chama e de forma imediata eles aceitam o convite para andar com Jesus. Ele vai mostrar, por exemplo, a realidade do seu tempo. Ele vai dizer: várias pessoas acometidas de enfermidades e tormentos. E ele vai enumerar quais são essas enfermidades e quais são esses tormentos. Por exemplo, endemoniados, lunáticos e paralíticos. Esse é o contexto por trás dessa história. Jesus está inserido nesse contexto. Os discípulos estão inseridos no mesmo contexto. A realidade ao redor deles era endemoniados, lunáticos e paralíticos. E o texto diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Esse texto vai mostrar para nós as prioridades de Jesus. No contexto que ele está inserido, na situação que está aquele povo ao seu redor, mostra as prioridades. Responder às demandas do seu contexto. Como? Ensinando nas sinagogas. Jesus, por onde ele vai, ele ensina o reino de Deus, ele fala do evangelho, e Mateus destaca o fato que ele ensinava nas sinagogas, porque o evangelho é escrito diretamente ao povo judeu, aquele que havia abraçado a fé, para que pudesse se firmar e entender que aquilo que Jesus falou, ensinou, a quem era Jesus, estava baseado em toda a lei. Então, quando você lê, por exemplo, todo o Evangelho de Mateus, algumas Bíblias trazem um parágrafo diferente, uma letra diferente, um parágrafo mais para o canto, porque isso está repetindo o que a lei dizia. Então, é para que eles pudessem contextualizar, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. Então, diante da realidade que Jesus se depara com pessoas enfermas, pessoas paralíticas, lunáticas e endemoniadas, o que Jesus faz? Traz uma resposta àquela realidade, àquele contexto. Mas é interessante que de repente dá uma quebra.
Por exemplo, você lê o versículo 17 do capítulo 4. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Pula para o 23 direto. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando, pregando. Parece que o versículo 18 ao 22 não teria que estar nesse contexto. Afinal de contas, ele começa a pregar o reino de Deus, e em seguida mostra onde ele está pregando esse reino de Deus. Mas no meio aparece a história da vocação dos discípulos. Sabe quando você está contando uma história para alguém? Você quer explicar uma situação. Em meio à história você lembra de um fato que é importantíssimo para que a pessoa entenda o final da história. Aí você diz assim, peraí, abre um parênteses. Eu quero contar uma outra história para você entender o que eu estou dizendo. E aí você conta aquela história, aí você retoma aquele ponto de novo e continua a escrever. Então é interessante o que ele está dizendo. No momento, no versículo 17, Jesus prega em todos os lugares. Versículo 23, percorria Jesus toda a Galileia e pregava. E nesse contexto ele fala desses homens. Ele quer destacar, Mateus quer destacar algumas realidades. Primeiro, a ênfase no ministério de Jesus. O fato de ter o ministério na Galileia, depois continua na Galileia, o objetivo do texto é dar ênfase ao ministério de Jesus e uma segunda ênfase na vocação de discípulos. Então a ênfase dada não é apenas no ministério que Jesus estava realizando, mas ele chama a atenção dos seus leitores para a vocação de discípulos. E aí um chamado específico. No meio daquele contexto que Jesus estava realizando, ele se aproxima de homens e diz: eu vos farei pescadores de homens. Então ele mostra que Jesus está fazendo, mas ele tem intencionalmente chamar outros homens para que também possa fazer, possa dar continuidade àquilo que ele começou a fazer. Mas é interessante que o texto fala: Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. O texto vai especificar o que eles estavam fazendo, qual era o momento do dia que eles estavam, qual era a atividade deles, qual era a profissão deles. Um versículo como esse, você pode escrever uma tese sobre Pedro e André. Eram homens que estavam no barco lançando as redes porque eram pescadores. Assim como mostra a prioridade de Jesus, nesse texto, mostra quais são as prioridades de Pedro e André. Primeiro, responder às demandas das suas necessidades pessoais. Enquanto as pessoas ao seu redor estavam enfermas, endemoniadas, lunáticas, aqueles homens só tinham uma preocupação: de responder às suas próprias demandas. Por exemplo, cuidar dos seus negócios. O que eles estavam fazendo era como nós fazemos todos os dias. Saímos de casa, vamos ao trabalho, realizamos as tarefas, voltamos para casa, no dia seguinte vamos ao trabalho. Eles estavam procurando a sua própria demanda. Viver o momento. Para eles, é interessante você parar para imaginar o que Jesus enxerga neles e o que eles estavam enxergando ao redor deles. Para eles, apenas a rede e o mar. Apenas a rede, jogar, esperar, ter uma expectativa de puxar a rede e nela estar o peixe. A visão deles era limitada para aquela situação. Mas Jesus visualiza e algo maior ele cria como expectativa. Observar de longe o ministério de Jesus. Ou seja, esse misterioso Jesus que curou pessoas, que estava andando por meio deles, está andando ao lado da Galileia. Eles já têm noção de quem é Jesus. Eles já ouviram histórias acerca de Jesus. Eles já viram aquele homem passar, não era desconhecido. Basta você ler todos os evangelhos, você vai perceber que antes desse encontro já haviam acontecido outras realidades, aonde Jesus já havia se manifestado próximo a eles. E aí então, esse fato de apenas acompanhar de longe o que Jesus estava fazendo. Mas também conta a história de outros dois homens. Viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. Aparentemente, a mesma situação. Aparentemente, ele está citando a mesma história de pescadores, de homens que estão ali lançando as redes e pescando, mas aqui ele destaca duas realidades diferentes. A primeira delas, o pai estava no barco.
Aquele negócio não era apenas deles, mas era um negócio familiar. Vinha de uma tradição familiar. O pai estava com eles no barco. Mas nesse momento eles não estavam lançando as redes. Mas o texto é claro, eles estavam consertando as redes. Então, diferente dos dois primeiros que já estavam lançando, esse aqui está consertando. Queridos, para quem é pescador, ele sabe que após um dia de pesca, ele volta, ele tira toda a sujeira, ele começa a arrumar, vê se tem alguma coisa estragada para que ele possa no dia seguinte ir de novo ao mar e tentar pescar. As preocupações deles, cuidar dos negócios e da família. A preocupação é que toda a família tivesse seu sustento. Projetar o amanhã. Eles já estavam com uma expectativa do dia seguinte. Hoje nós já estamos consertando as redes, porque amanhã nós iremos ao mar e precisamos delas em estado perfeito para poder pescar. Mas também eles observavam de longe o misterioso Jesus. Apenas observando os seus feitos, observando aquilo que era dito, a multidão indo após ele, mas eles estão inseridos nesse contexto, mas com demandas e prioridades diferentes. Mas lembre-se, guarde essa frase, nossa vida é resultado das nossas prioridades. A nossa vida é o resultado das nossas prioridades. Lança a rede, recolhe a rede, lava a rede, conserta a rede, pega o peixe, leva para casa, vende o peixe, volta a lavar a rede, joga a rede. Esse era o contexto deles. Limitado quanto aos recursos, à visão e aos propósitos. Ou seja, uma vida firmada apenas nos propósitos humanos. Não tinha nada divino o fato de lançar as redes. Não criava-se nada de importante no fato do trabalho que eles realizavam apenas preocupados com as suas próprias demandas. E aí então nós começamos a olhar uma realidade como essa, que as nossas prioridades definem quem nós somos. Nós vamos perceber, olhando para a nossa realidade, o quanto nós estamos nessa forma. Um dia qualquer, enquanto Jesus está fazendo milagres, Jesus está expulsando demônios, está curando pessoas, nós estamos apenas lançando a rede, guardando a rede, recolhendo a rede, consertando a rede, indo para o barco, trazendo peixe. Essa é a realidade da nossa vida. Mas as prioridades de Jesus e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, ou seja, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Diferente daqueles homens que apenas a agenda humana era, eu tenho que trabalhar para trazer o sustento. Nesse caso, então, Jesus está firmado nos propósitos de Deus. Ele está correspondendo à realidade do seu tempo, aonde ao redor dele tinha pessoas enfermas, tinha pessoas endemoniadas, pessoas lunáticas. E aí então nós vamos perceber o fato de que, nesse contexto, aonde Jesus se importa com o reino, e aqueles homens se preocupam apenas com o seu pequeno reino, há uma manifestação da graça de Deus. Jesus, ele anda perto das pessoas, multidões se aproximam dele, mas ele tira um tempo e observa aqueles homens que estavam no barco. E assim, de forma graciosa, se aproxima e diz, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Em meio às demandas da vida, em meio à busca do seu pão, do seu sustento, diante de guardar apenas a família, os negócios da família, diante de planejar o dia de amanhã, voltar a pescar, Jesus se aproxima deles e faz um doce convite. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Queridos, um chamado de quem se importa. Para tantos, aqueles homens eram apenas pescadores. Por exemplo, você já teve a oportunidade de ir a uma praia e visualizar de longe aqueles barquinhos pescando, e ao cair da tarde ou pela manhã, eles se aproximam da areia, e a única atenção que as pessoas dão, no máximo, é olhar para o barquinho deles e ver quais os peixes que eles pegaram. Mas ninguém vai se aproximar de um pescador e perguntar a ele, qual é o seu nome? O que você faz da vida além de pescar? Conta de onde você veio, para onde você vai, isso é tradição de família. Não. Mas Jesus, ele se importa com eles, de tal forma que diz, eu vou investir na vida de vocês.
Eu vou fazer de vocês muito mais do que vocês seriam se eu deixasse vocês nesse barco. Eu quero investir porque eu me importo com vocês. E também um chamado de quem tem um propósito. Vocês querem ficar a vida toda pescando esses peixes? Ou vocês querem se tornar pescadores de homens? E pescar peixe, qualquer um de nós podemos fazer. Mas pescar homens, somente aquele que recebe um convite e um propósito específico de Jesus. Então, diante daquela realidade, Jesus oferece um propósito diferente. E é interessante que enquanto eles consertavam as redes, eu imagino o diálogo entre eles dizendo, olha, tapa direito essa daí, conserta ali, porque amanhã nós temos que trazer o sustento, a pesca não foi legal hoje, está vencendo as contas, temos que pagar os boletos, então por favor, vamos tentar pescar mais amanhã. O projeto era simplesmente acordar o dia seguinte e voltar para o mar. Mas Jesus traz uma nova realidade. Eu quero algo melhor para vocês. Eu quero algo muito maior do que vocês podem imaginar. E é um chamado de quem quer estar junto. É um chamado de quem quer estar do lado. Queridos, ele é bem claro quando ele diz, vinde após mim. Anda comigo. Esteja do meu lado. Aprenda de mim. Ouça o que eu estou dizendo. Ou aprenda o que eu estou fazendo. Então esse convite doce de Jesus, de poder deixar aquelas coisas, deixar as redes, deixar os barcos, deixar o seu pai naquele lugar, para poder andar após esse homem que eles viram, que eles ouviram, esse homem poderoso em obras, em palavras. Eles simplesmente deixam tudo e aceitam o convite de andar com Jesus. Mas esse chamado tem um preço. Não é simplesmente a dizer que ama Cristo, não simplesmente dizer, olha, eu estou observando de longe, eu estou percebendo o que está fazendo, olha, eu estou até frequentando uma comunidade cristã, eu estou até frequentando a igreja, eu tenho participado de grupos familiares, mas eu estou apenas observando aquilo que está acontecendo. A minha única atitude é observar. Mas ele diz, olha, é um preço a ser pago. Aquele que quer seguir a Cristo e colocou a mão no arado, olhou para trás, não é digno do reino dos céus. Aquele que está preocupado com o seu Pai e não aceita o compromisso, o comprometimento com Cristo, esse não é digno do reino dos céus. Queridos, apenas olhar o chamado de Jesus e aceitar esse chamado tem um preço. É exatamente deixar aquilo que eram os nossos projetos de vida, aquilo que eram os nossos propósitos, aquilo que era responder à nossa demanda, para que pudéssemos então fazer parte do novo processo da vida, aonde, limitados aos propósitos humanos, agora é se firmar nos propósitos de Deus. É entender que aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia é tão pequeno se não estiver nas mãos de Deus. O trabalho que você realiza, não importa se a empresa ganha milhões, não importa se emprega multidões, não importa se você tem um cargo importante, não interessa se a nossa vida financeira está bem. Se não tiver um propósito maior do que isso, é apenas um pescador no seu dia a dia. É apenas alguém que todos os dias faz a mesma coisa sem propósito nenhum. É alguém firmado na sua própria agenda, que a qualquer momento essa agenda é arriscada e você perde seu espaço e não produz nada, não constrói nada. Se não tivesse esse convite, nós não estaríamos citando Pedro, João, André, nós não estaríamos falando dele. Nós não iríamos reunir um culto dizendo, vamos falar de pescadores do passado, homens que lançavam as suas redes ao mar, homens que traziam sustento para a família. Não. Nós só estamos falando sobre eles, porque Jesus fez um convite à transição. Olha aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Olha o trabalho que Deus tem te dado, a escola que você estuda, as pessoas que você trabalha, que você convive. Olha para isso como algo muito maior do que apenas ir lá, lançar as redes, pegar o peixe e trazer para casa. Comece a observar o que Deus está fazendo ao seu redor e como você pode, ao partir do olhar dele para você, fazer diferença. Primeiro convite a eles, viverem a agenda de Deus. É interessante que no versículo 17 fala que ele pregava, e no versículo 23, ele ensinava por todos os lugares, expulsando demônios, curando pessoas. Agora Jesus diz para eles, a estes 12, enviou Jesus dando-lhe as seguintes instruções.
Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Agora Jesus convida aqueles homens a serem influentes também no seu tempo, a de tal forma fazer uma diferença, conquistar pessoas, pregar o reino de Deus, aquilo que até então cabia apenas a Cristo. No versículo 17, ele começou a pregar, está próximo o reino de Deus. Enquanto os pescadores estavam apenas lançando as redes. Mas após um convite, uma transição de trocar os meus propósitos humanos pelos propósitos divinos, ele diz, vivem a agenda de Deus. Passam a viver aquilo que Deus quer a respeito de vocês. Não comecem a viver apenas as suas próprias agendas, mas entenda a razão pela qual Deus colocou onde você está. Influenciar o contexto. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não fiquem apenas à margem do que está acontecendo. Não fiquem apenas de uma forma periférica do centro das coisas que estão acontecendo. Comece a entender que a sua vida tem um propósito, tem uma razão. E assim como ele fez com aqueles discípulos, com aqueles pescadores que apenas lançavam as redes, agora começaram a fazer aquilo que Jesus fazia. Após uma breve caminhada, eles começam a entender que eles precisavam pregar o reino e responder à realidade do seu tempo. E quanto a nós? Essa é a história de 4 pescadores que viveram cerca de 2000 anos antes de nós. Que o contexto deles era diferente. O contexto dele não tinha nada a ver com o nosso contexto. E aí nós olhamos o contexto por trás da nossa história. O que nós encontramos? Pessoas acometidas de várias enfermidades e tormentos. Enfermidades espirituais, enfermidades emocionais, psicológicas e enfermidades físicas. Por trás do nosso contexto, enquanto você sai de manhã para trabalhar, cumpre o seu horário, cumpre as suas tarefas, volta para casa, toma um café, toma um banho, assiste um programa e vai dormir. Amanhã se acorda de novo, vai trabalhar, volta para casa de tarde de novo e continua a sua vida. Ao seu redor, é essa a realidade que está acontecendo. Enquanto você está orando no final da noite, agradecendo a casa que você tem, o lar abençoado que você tem, a família que você tem, o trabalho, o sustento que você tem, ao redor da sua casa, ao redor da sua vida a cotidiana, é isso que se depara. É isso que nós encontramos ao nosso redor. E é nessa realidade que nós vamos encontrar quais são as nossas reais prioridades. Com toda a sinceridade do coração, ontem eu vi uma pregação do pastor Jeremias Pereira. Eu achei interessante uma coisa que ele fez e eu vou fazê-lo. Ele diz o seguinte, ele fazia uma pergunta para a igreja e fala, igreja, não responda. Vem para o confessionário primeiro. Vem para o cantinho aqui. Agora nós estamos em confessionário. Quais são as suas preocupações diárias? Qual é a prioridade que você tem? As suas prioridades definem quem é você. O que é prioridade para você? Pensa nisso. Pensa no que você tem se preocupado com maior ênfase do seu tempo. Fecha o confessionário. As nossas prioridades, viver o momento, cuidar dos negócios e da família, projetar o amanhã, talvez observar ao longe o misterioso Jesus. Talvez nós estamos nos nossos barcos, apenas observando o que Jesus está fazendo, mas não queremos nos envolver. Apenas queremos continuar projetando a nossa vida. Sair de manhã e dizer, Senhor, abençoa o meu dia. Senhor, cuida de mim no meu trabalho, no trânsito. Abençoa a minha família que vai ficar em casa. Cuida dos meus filhos. É fácil. Agora, orar pela manhã dizendo, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? O que o Senhor quer que eu pregue? A quem o Senhor quer que eu me aproxime e comece a falar do amor do Senhor? Como o Senhor quer usar a minha vida? Confessionário de novo. Fazemos essa oração. Nós temos a ousadia de dizer, Senhor, usa-me. Usa-me para louvor da glória do Senhor.
somos um conjunto de nossas prioridades. Acorda, vai ao trabalho, volta para casa, vem na igreja, dorme de novo, acorda, vai ao trabalho. Agendas limitadas aos propósitos humanos. Essa é a nossa agenda diária. E aí então nós começamos a render graças a Deus pelo fato que nós somos cristãos. E ao domingo à noite nós estamos aqui e agradecemos a semana abençoadíssima que nós tivemos. Oramos pela próxima semana, mas apenas propósitos humanos. Mas a graça se manifestou aos discípulos no convite. Entenda uma coisa, a graça também se manifestou a cada um de nós. E o texto de 1 Pedro diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Queridos, aqueles discípulos, aqueles homens no barco, receberam a graça de Deus e a vida deles foi transformada, a agenda deles foi transformada. E nós recebemos o mesmo convite. Deus nos libertou do império das trevas. Deus nos chamou para sermos feitos filhos dele. Em amor ele chamou a cada um de nós. Mas esse chamado tem também o fato de viver a agenda de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Queridos, viver a nossa vida, agora em um novo chamado de Deus para nós, entendendo que a nossa agenda agora deve estar de acordo com a agenda de Deus, entendendo que o que Deus está fazendo ao nosso redor, Ele quer fazer através da minha vida e através da sua vida. O que Deus quer fazer alcançando as pessoas enfermas espiritualmente, as pessoas enfermas psicologicamente, as pessoas enfermas fisicamente. O que Ele quer fazer é entender que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Diferente daqueles que não têm um comprometimento com Ele, diferente daqueles que não andam com Ele. Nós temos um convite especial de ser sacerdócio, aonde nós estivermos, de sermos raça eleita, e influenciarmos o nosso contexto, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, a fim de proclamar as virtudes dele, as virtudes daquele que nos chamou do império das trevas, para que nós pudéssemos viver a sua maravilhosa luz. É isso que ele está nos convidando a fazer. Talvez a gente não tenha consciência. Esses dias atrás, eu recebi uma mensagem de um amigo, um dos que me levou para a igreja. Um daqueles que investiu um tempo da vida dele na minha vida, pregando o Evangelho. E ali com os primeiros passos, fazendo o discipulado, me ensinando os primeiros passos de como ler a Bíblia, de como abrir a Bíblia, entender que é o Antigo e o Novo Testamento. Em 99, fui para a igreja em 97. Em 1999, ele foi fazer faculdade numa cidade distante. Obviamente não tínhamos internet, não tínhamos WhatsApp, não tínhamos forma de comunicar a não ser através de carta. Existiu carta há um tempo, aonde nós nos comunicávamos dessa maneira. E para surpresa minha, esses dias ele mandou uma mensagem, quando eu vou abrir a mensagem, era um trecho da carta que eu havia mandado a ele em 1999. Falando especificamente do chamado que Deus deu para mim em relação ao ministério pastoral. Confirmando no meu coração que Ele havia me chamado para ser um pastor da sua igreja. E quando eu comecei a ler aquele pequeno trecho onde eu narrava para ele o que Deus havia feito, como Deus havia confirmado, a convicção do pastor que eu procurei conversar com ele, e a resposta foi, eu tinha certeza que você vinha me procurar quanto a isso. Queridos, aquilo que ele fez em 97, pregando o Evangelho, hoje ele olha para trás, ele guardou essa carta aí por vários anos, simplesmente porque ele entendeu que ele influenciou a vida de alguém, não simplesmente em alguns dias, algumas horas, mas influenciou a vida de alguém primeiro para a eternidade, e agora ele pode olhar diante de Deus, diante das pessoas dizendo que ele foi instrumento de Deus, para que alguém conhecesse o Evangelho, e hoje é um pastor da igreja. Você já imaginou o que é isso no coração de alguém?
de entender que ele foi instrumento de Deus para fazer diferença na vida de outra pessoa, de poder abençoar alguém, de poder falar do amor de Deus a alguém. Alguém que no contexto da escola era totalmente diferente dele. Ele se aproximou e falou desse amor de Deus para mim. Queridos, mas por outro lado, eu conheci um senhor de mais de 70 anos, mais de 50 anos, líder de igreja, como diácono e presbítero, que um dia sentado na mesa da minha casa, junto com a minha esposa, ele disse a seguinte frase: eu nunca levei alguém para Jesus. Eu nunca tive a experiência de falar do amor de Deus para alguém, e esse alguém entrar, aceitar a Cristo, entrar numa igreja, ser batizado. Em 70 anos de vida, ele vai levar isso para sempre, como um peso no seu coração, porque nunca influenciou o contexto que ele estava vivendo. E eu sei que pesa no nosso coração essa realidade. Eu sei que pesa ouvir sobre isso, o fato de nós também talvez nunca termos levado alguém para Cristo Jesus. Nunca termos o privilégio de falar do amor de Jesus a alguém, de tal forma que essa pessoa também pode falar a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas a grande razão disso não acontecer é porque nós continuamos a lançar a nossa rede, a puxar a nossa rede, sair do barco, consertar a rede, dia seguinte voltar a lançar a rede, e assim a nossa vida vai seguindo. Assim a nossa vida vai passando. Assim os anos vão se acabando. Assim as nossas energias vão embora. E aí nós olhamos, pessoas continuam sem ouvir do Evangelho, pessoas continuam enfermas espiritualmente, pessoas continuam andando de passos largos para a perdição, e nós estamos apenas inseridos no nosso contexto. Mas tem uma decisão que o texto mostra com clareza para nós. A decisão daqueles homens ao chamado de Jesus. No versículo 20 diz: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. De forma imediata, eles deixaram as redes. No versículo 22, então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Deixaram o barco e seu pai, o seguiram. Aceitar o convite. Não é nada miraculoso. Não é nada extraordinário. Não é nada que fogos vão ter que acontecer, o céu vai ter que se abrir, anjos vão descer cantando e pulando e falando glória a Deus nas alturas, para que você se torne um pescador de homens. Para que você entenda que dentro da sua agenda, Deus tem um interesse de colocar a agenda dele. Diante daquilo que você tem a fazer, Deus quer entrar nisso aí e fazer a vontade dele. Diante das pessoas que você convive apenas através das redes lançadas, Ele quer que você comece a lançar a palavra dele, a tal ponto que ele possa entender que Deus o ama. Apenas aceitar o convite, vinde após mim. Ah, mas eu não sei fazer, vocês são pescadores e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vem comigo, começou a andar e chega no capítulo 10, ele diz, vão de 2 em 2. Profetizem, preguem o reino de Deus, cure pessoas, expulsem demônios, ou seja, mostra a autoridade que eu estou dando para vocês. Essa autoridade que ele deu a nós, apenas aceitando esse convite, vinde após mim. Aceitar o desafio. E eu vos farei pescadores de homens. E eu vos farei pescadores de homens. Queridos, uma das razões pelas quais eu voltei para esse texto essa semana é porque é uma família que caminha comigo com a Janaína há 10 anos. Família muito próxima a nós. Há 10 anos. Em uma conversa essa semana caiu a ficha que há 10 anos eles estão na mesma situação. Eles estão vivendo a mesma realidade. E ainda não se comprometeram com o Evangelho. E eu comecei a questionar o meu coração, a minha agenda. Aquilo que Deus tem falado ao meu coração. O que eu tenho feito. E ouvindo essa palestra, essa pregação do pastor Jeremias Pereira, ele fez uma comparação entre a mula, burro de carga, e a ovelha. Aonde ele diz que a ovelha gera ovelha. A ovelha dá luz à ovelha, mas a mula não tem filhos. A mula não gera nada, não gera ninguém.
E aí então ele fez uma comparação à nossa vida espiritual, à nossa vida como ovelhas diante de Deus. Muitas vezes nós temos orgulho porque, eu carrego isso aqui, eu participo do coral, eu participo aqui do louvor, eu prego, eu visito, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou líder de ministério, eu dou aula na escola dominical. Mas ele chega à conclusão que nós somos muitas vezes apenas mula. Porque nós não produzimos nada. Estamos apenas carregando um grande peso sem produzir alguma coisa. A minha atitude foi, ontem pela manhã, pegar o telefone e ligar para essa pessoa. E falar para ele, querido, há 10 anos eu tenho falado do amor de Deus. Mas apenas eu tenho falado, mas não tenho lançado o desafio de você também aceitar esse convite de andar após ele. Queridos, quantas pessoas estão ao nosso redor? Quantas pessoas têm convivido com cada um de nós? E aí quando você vai no velório de algum amigo seu, você diz, puxa, vivi tanto tempo do lado dele e ele não conheceu Jesus. Por quê? Porque simplesmente nós estamos preocupados com a nossa agenda. Aceitar o convite. Vinde após mim. Deixa o seu barco. Deixa as redes de lado. E deixa que a minha agenda possa governar os seus dias. E eu vos farei pescadores de homens. Qualquer propósito humano, qualquer propósito melhor que seja, o maior que seja, não se compara a esse propósito. A tal ponto aqueles homens de forma imediata e no mesmo instante, deixar as suas redes, deixar o barco e andar após Cristo Jesus. Sabemos que é mais uma mensagem. É mais uma mensagem que talvez a gente avalie como boa ou como ruim, como compreensível, não compreensível, contextualizada, não contextualizada. Mas eu aprendi uma coisa na minha vida. Não é apenas aquilo que eu ouço, mas aquilo que eu decido fazer a partir daquilo que eu ouvi. Aquilo que eu tomo decisão de fazer a partir daquilo que Deus ministrou ao meu coração. Tudo isso que eu falei, talvez não tenha sido bem esclarecido, não seja bem formatado a mensagem, mas é aquilo que você vai decidir fazer a partir do momento do que Deus colocou no seu coração. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com esse Deus que de forma graciosa olhou para aqueles pescadores do passado e fez deles pescadores de homens. E da mesma forma graciosa, olha para cada um de nós e diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Fala com Deus, queridos, e questiona Ele. Fala para Ele mostrar a você de forma clara quais têm sido a sua prioridade. E assim entender que nós somos o conjunto das nossas prioridades. E muitas vezes as nossas prioridades apenas estão firmadas em propósitos humanos. E nós acordamos, e como diz o autor de Eclesiastes, é cansaço, é estresse, é esgotamento. O nosso trabalho não há mais prazer, não há mais alegria. Simplesmente porque nós não entendemos que Deus faz parte de tudo isso. E que Ele quer, através da nossa agenda, colocar a agenda dEle, para que possamos aceitar esse convite, de ir após Ele, e que Ele faça de nós pescadores de homens. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, e tantas vezes, ó Deus, tantas vezes, o Senhor já nos alertou, ó Deus, que nós precisamos nos envolver com aquilo que o Senhor está fazendo, ó Pai. E nós somos testemunhas, ó Deus, nós somos frutos de alguém que um dia entendeu esse chamado, decidiu andar com o Senhor, do lado do Senhor, ó Pai, e assim, ó Deus, recebeu esse desafio e aceitou o desafio de ser pescador de homens. E essas pessoas se aproximaram de nós e falaram desse amor, falaram desse evangelho, ó Deus, que transforma, que edifica, que perdoa, ó Pai. E assim, ó Deus, o Senhor tocou no nosso coração de uma forma graciosa, que nos reconciliou com o Senhor mediante o sacrifício de Cristo naquela cruz, ó Pai.
Nós somos prova viva disso, ó Deus. Que é esse o meio que o Senhor escolheu para pregar o Evangelho. O que nós queremos, ó Pai, é não ficar mais nos nossos barcos achando que é apenas um dia de pesca como qualquer um outro. Mas é um dia de chamado do Senhor, ó Pai. É um dia de vocação a cada um de nós, para que possamos, ó Deus, aonde nós estivermos, ó Pai, influenciar o nosso meio. De tal forma que o Evangelho do Senhor seja pregado, que essas pessoas, ó Deus, ao nosso redor, ó Pai, que enfrentam as suas enfermidades, as suas lutas, possamos levar a Tua palavra a elas. E assim, ó Deus, como nós recebemos esse chamado especial e alcançamos a misericórdia, que essas pessoas também venham alcançar misericórdia, Pai. Guarda essa palavra no nosso coração, guarda na nossa mente e nos incomode constantemente a olhar as nossas prioridades e entender, ó Deus, que aquelas que não estão de acordo com as prioridades do Senhor, nós possamos rever para que a vontade do Senhor seja feita. E assim, muito mais do que um sustento para casa, nós iremos apresentar pessoas ao Senhor, para que a eternidade dessas pessoas sejam transformadas, ó Pai. Obrigado por essa noite, pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor. Amém.